Olá a todos! Na nossa conversa anterior, a gente viu que a fase de planejamento é a base de tudo, certo? Bom, agora é hora de ir para o campo. É o momento de pegar aquele plano e transformar em ação, medir os resultados e, o mais importante, garantir que a melhoria que a gente conquistou não se perca com o tempo. Essa frase, ela é perfeita. Ela captura a essência da boa gestão. Pensem bem, o verdadeiro desafio não é só ter uma melhora pontual, é fazer com que essa melhora se torne permanente. E isso, pessoal, só acontece com duas coisas: disciplina e método. Vamos começar então pela primeira etapa prática do ciclo. O do, que em inglês significa executar, é exatamente aqui que a intenção vira ação de verdade. Eu quero que este conceito fique muito claro: disciplina de execução. Um plano, por mais genial que ele seja, não vale nada sem um compromisso sério de seguir o que foi combinado. Se está no plano, tem que ser feito, no prazo certo e do jeito certo. Parece simples, não é? Mas não é nada fácil. E para garantir essa clareza na execução, existe uma ferramenta muito poderosa, o 5W2H. Pensem nela como um mapa, um guia. Cada uma dessas perguntas elimina qualquer dúvida. Acaba com aquele famoso, eu achei que era para fazer de outro jeito. Não tem achismo. Aqui a responsabilidade fica clara. O método fica explícito para todo mundo. E para fechar este ponto, uma verdade que a gente não pode esquecer. A fase do é o que separa o desejo da realidade. É o motor que tira as ideias do papel e faz as coisas acontecerem. Muito bem. A ação foi executada, o trabalho foi feito, mas e aí? Funcionou? Agora a gente entra na etapa de verificação, o cheque. A função principal aqui é validar, mas não é uma validação de opinião, é uma validação baseada em dados. A gente olha para os números, pega o indicador de antes e compara com o indicador de agora. A meta que a gente definiu lá no planejamento foi atingida? Gestão de verdade se faz com fatos, não com achismo. Esta é a pergunta de ouro. É ela que guia toda a verificação. E ela precisa ser respondida com muita honestidade. O esforço que a gente investiu gerou o resultado que a gente esperava? Se a resposta for não, o objetivo não é procurar culpados. O objetivo é entender por quê. E para que essa checagem funcione bem, ela precisa ser contínua e principalmente visual. A gestão visual é uma grande aliada. Um gráfico simples, um painel na parede, até um sistema de semáforo. Isso tira o resultado da frieza de uma planilha e traz para o dia a dia da equipe. Todo mundo consegue ver, a qualquer hora, se o time está ganhando ou perdendo o jogo. Certo. Então a ação funcionou. O resultado apareceu. Missão cumprida. Certo? Ainda não. Agora vem a etapa final, e talvez a mais importante de todas, o ACT, a ação de padronizar. É aqui que a gente trava o ganho, para ele nunca mais ir embora. Observem bem este contraste. De um lado, a melhoria temporária, frágil, que depende do esforço de uma pessoa e desaparece se ela tira férias. Do outro, a melhoria padronizada, aquela que vira parte do processo, da rotina, do treinamento de quem chega. É a diferença entre apagar um incêndio e instalar um sistema contra incêndios. O ACT é sobre criar esse sistema. Vamos ver então como essa sequência toda de executar, checar e agir funciona no mundo real. A teoria é fundamental, claro, mas é na prática que o método ganha vida. Vamos olhar um estudo de caso bem rápido. O cenário era o seguinte: uma empresa tinha um problema crônico, uma taxa muito alta de retrabalho nos seus produtos. Isso gerava custo, atraso na entrega e muita frustração na equipe. A meta era sempre perdida. O número era este, 8%. Este era o ponto de partida, o indicador que precisava ser melhorado urgentemente. E aqui entra o método. A equipe não chegou e disse, vamos melhorar. Não. Eles executaram ações bem específicas. Primeiro, redesenharam uma etapa-chave do processo. Depois, treinaram todo mundo no novo procedimento. E, por último, criaram uma ferramenta simples, um checklist, para garantir que o novo padrão seria seguido. Isso é o do na prática. E o resultado? Bom, aí entra a fase de cheque. A taxa de retrabalho caiu de 8% para 3%. O fato, provou que a ação funcionou. Um resultado de grande impacto. E para garantir que essa taxa de 3% continuasse assim, o checklist foi oficializado, virou parte do processo
Isso é o ACT, é a padronização que garante que o resultado se sustente. Porque, como diz a frase, uma melhoria que não vira padrão, ela simplesmente desaparece com o tempo. E agora, fica uma reflexão final. Depois de entender como executar, checar e agir com método, a pergunta que fica é: onde na realidade de cada um este ciclo pode ser aplicado? Agora, qual processo, qual indicador, que problema poderia se beneficiar dessa abordagem? A ferramenta foi apresentada, mas a transformação de verdade só acontece com o uso.